Hospital de Câncer da Rede Hospital Casa. É um prazer tê-los conosco. O Hospital de Câncer da Rede Hospital Casa é um hospital dedicado exclusivamente a câncer, é um Cancer Center com 110 leitos, com todas as facilidades para diagnóstico e tratamento de pacientes oncológicos. Hoje a gente vai ter uma live, diagnóstico por imagem câncer de mama. Vamos ter a presença da doutora Maria Júlia Callas, que é radiologista especializada em mama, uma das mais importantes radiologistas de mama do Brasil. Vamos ter o doutor Eduardo Strompa, que é médico nuclear do Hospital de Câncer. Nós vamos ter a doutora Euridice Figueiredo, que é mastologista e ginecologista, que vai moderar as apresentações. Vamos ter os comentários do Dr. José Ricardo Conte e da doutora Leia Miriam da Fonseca. Então, vamos começar primeiro passando um vídeo curto sobre o Hospital de Câncer da Rede Hospital Casa. Depois de apresentado então, esse vídeo sobre o nosso Hospital de Câncer da Rede Hospital Casa, eu chamo a doutora Euridice Figueiredo para apresentar a primeira palestrante. Por favor, doutora Euridice.
Boa noite a todos. É com imensa satisfação que nós iniciamos essa live de diagnóstico de câncer de mama, abordando ultrassom, mamografia, ressonância nuclear magnética e PET-TC. Realmente esse tema não poderia ser não mais bem escolhido. Ele foi realmente escolhido porque nós sabemos que no próximo biênio a estimativa de câncer de mama é de 66.280 casos. E a mastologia ela não poderia evoluir se nós não tivéssemos os exames de imagem para nos conduzir, para nos ajudar no diagnóstico e no follow-up. Bem, nós estamos trazendo pessoas hoje que vai partilhar dessa live, são pessoas do meio científico, de maior gabarito científico. Nós temos aqui a doutora Maria Júlia Callas, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira Regional do Rio de Janeiro, é uma estudiosa na imagem em câncer de mama. Ela tem uma habilidade de transmitir conhecimentos que todos perceberão nesta live. Em seguida, nós teremos o doutor Eduardo, que é médico da medicina nuclear, que também faz parte do Hospital de Câncer CASA. Então, doutora Maria Júlia, quero convidar a doutora Maria Júlia para começar a sua palestra na introdução de ultrassonografia, mamografia e ressonância nuclear magnética em câncer de mama. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos. Eu vou aqui compartilhar a tela para a gente já começar. Só um minutinho. Já está quase. Quero primeiro me certificar que a apresentação está ok. Está ok a apresentação, o volume de voz, está todo mundo vendo a tela? Tudo tranquilo? Bom, vamos lá. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela presença de vocês que estão assistindo aqui essa apresentação. Fico muito honrada em poder trazer um pouco da nossa experiência, da nossa vivência no diagnóstico do câncer de mama, através da mamografia, da ultrassonografia e da ressonância magnética. Não há conflito de interesses nessa apresentação. Apesar de todos os métodos de imagem terem suas indicações, contraindicações, vantagens, limitações especificamente de cada método, seja mamografia, ultrassom e ressonância, sempre temos que ter em mente a possibilidade de um resultado falso negativo. E os principais fatores envolvidos em exames falso negativos, eles podem ser divididos em dois grupos. Aqueles não modificáveis, como, por exemplo, um parênquima mamário denso, onde há prejuízo, onde há uma perda da sensibilidade da mamografia. Lesões sólidas pequenas em mamas adiposas, onde a ultrassonografia, por vezes, não é capaz de detectar essa lesão. As lesões localizadas fora do campo de visão, principalmente na mamografia e na ressonância magnética. E aquelas lesões com características de malignidade sutis ou de crescimento lento, que podem ser representadas pelos três métodos diagnósticos. No entanto, aqueles fatores envolvidos modificáveis seriam principalmente o posicionamento incorreto, as técnicas inadequadas e as falhas na percepção ou na interpretação dessas lesões pelos profissionais que se dedicam à radiologia mamária, causando nessa situação específica não só o falso negativo, como também a possibilidade de um falso positivo. Eu vou tentar trazer as características de cada imagem em cada método utilizado. Inicialmente pela mamografia. Na mamografia nós abordamos os nódulos, as assimetrias, as distorções focais e as calcificações. Inicialmente pelo nódulo. O nódulo, segundo o BIRADS, todas as características que eu vou trazer aqui para vocês são descritas pelo BIRADS na última edição. O nódulo, conforme a sua forma, ele pode ser definido como redondo,
oval ou irregular, como nessas imagens. A margem ou contorno da lesão, ela pode ser circunscrita, mesmo apresentando lobulações grosseiras, como nessas duas imagens aqui, mas elas são consideradas margens circunscritas quando mais de 75% do tumor é visualizado. E a margem não circunscrita, que na mamografia nós podemos definir como microlobulada, indistinta, obscurecida ou especulada. Com relação à densidade desse nódulo, nós fazemos a comparação da imagem nodular com o tecido mamário circunjacente. A lesão ela pode ter uma alta densidade, como nessas 4 imagens aqui, tornando-se uma lesão suspeita. Ela pode ser isodensa. Aí, no caso, a morfologia, ou seja, a forma e a margem serão mandatórias na definição dessa caracterização dessa lesão, e as lesões de baixa densidade ou conteúdo adiposo, que geralmente são benignas. Com relação às calcificações, elas são divididas em 2 grupos. As calcificações tipicamente benignas, que não é o foco da apresentação, e as calcificações de morfologia suspeita, ou seja, as amorfas, as heterogêneas grosseiras, pleomórficas finas, ou lineares finas, ou finas lineares ramificadas, que conforme a sua distribuição, elas também têm um grau maior de suspeição, sendo aquelas mais suspeitas as agrupadas, de distribuição linear e de distribuição segmentar. A distribuição regional, ocupando todo um quadrante, e as difusas ou disseminadas, ficará também na dependência da morfologia da calcificação que estará sendo analisada. Alguns exemplos de calcificações de morfologia suspeita. Então, as amorfas, como nesses 2 grupos. As heterogêneas grosseiras, que eram antigamente chamadas de irregulares, e as pleomórficas finas. Todas essas calcificações são classificadas como BIRADS 4B, pois elas têm um valor preditivo positivo para malignidade em torno de 10% a 50%. Já as calcificações finas, lineares, finas ramificadas, elas têm um valor preditivo positivo maior, sendo classificadas como BIRADS 4C, variando entre 50% a 95% de chances de malignidade. Com relação às assimetrias, a única assimetria que pelo BIRADS ela é classificada como 4 é a assimetria em desenvolvimento. A simetria global e focal, elas têm outra conduta. A assimetria em desenvolvimento BIRADS 4 indicativo de biópsia. Por exemplo, este caso aqui. Paciente submetida à cirurgia, como a gente pode ver o marcador cutâneo aqui, em 2016, não havia nenhuma lesão. Quando essa paciente retorna em 2018, apresenta uma área mais densa, mas que não forma nódulo. Ela não tem forma, ela não tem margem. E ela se diferencia nas 2 incidências mamográficas. Assimetria em desenvolvimento, BIRADS 4, foi feita a biópsia e confirmou a malignidade. E, finalmente, a distorção arquitetural, quando ela é focal e não tem cirurgia prévia associada àquela área de distorção, ela também é classificada como um BIRADS 4 e deve ser investigada, podendo apresentar uma área mais fácil de ser avaliada, com um centro não tão definido, mas espículas longas, espículas mais grosseiras, um centro mais denso, e espículas muito sutis e muito finas, que são facilmente detectáveis numa mama predominantemente adiposa e de difícil visibilização, por vezes, em mamas predominantemente densas. Com relação à ultrassonografia mamária, a principal característica que nós podemos avaliar são os nódulos. Então, o nódulo, quanto à sua forma, ele pode ser definido como redondo, ovalado ou irregular. Com relação à margem ou contorno, ele é circunscrito, novamente aqui chama atenção para aquele contorno acentuadamente lobulado, como um desenho aqui esquemático. A palavra lobulada ela não existe mais na definição do BIRADS e nós usamos a margem circunscrita. E a margem não circunscrita, que para a ultrassonografia ela é definida como microlobulada, angulada, muito característico de carcinoma. Eu digo que sempre essa imagem de contorno angulado, ela faz uma imagem parecendo uma cruz. Ela faz umas angulações extremamente grosseiras. A margem espiculada e a margem indistinta, onde há uma difícil delimitação entre a lesão nodular e o tecido glandular circunjacente.
Com relação à orientação não paralela à vertical, ou seja, o crescimento antero-posterior desse tumor infiltrando o parênquima, ele tem um valor preditivo positivo altíssimo para malignidade. Todas essas lesões aqui são suspeitas. E a orientação não paralela, ou seja, a orientação horizontal, aquela lesão que ela cresce no mesmo sentido do parênquima, novamente vai estar baseada na forma e no contorno dessa imagem. Porque aqui a gente pode ver uma lesão ovalada de margem circunscrita paralela, de aspecto benigno. No entanto, nessa última imagem, apesar de uma orientação paralela e uma forma ovalada, ela tem um contorno indistinto, o que torna, então, essa imagem suspeita. Com relação ao padrão dos ecos, geralmente os tumores apresentam-se hipoecóicos e também lesões complexas sólidas císticas. E com relação à ecotransmissão, de todos os critérios ecográficos utilizados, ela é das características dos critérios não tão, digamos assim, não é um dos mais importantes na definição dessa imagem. Chama apenas atenção para a presença de sombra posterior irregular, como nessa imagem aqui, que fala realmente a favor de uma lesão suspeita. Os linfonodos axilares, entre todos os métodos utilizados, mamografia, ultrassom e ressonância, a melhor avaliação será feita pela ultrassonografia, pela possibilidade de uma análise direcionada e com a possibilidade, pelo próprio exame ser em tempo real. Então, o linfonodo alterado, ele não tem relação apenas com o aumento do linfonodo em si, mas sim pela alteração na sua morfologia e na sua relação entre córtex e hilo. Muito bem esquematizado aqui e com seus exemplos característicos. Então, o normal, né, um linfonodo de aspecto ovalado, quando ele está alterado, suspeito, ele se torna mais arredondado, há uma dissociação, uma diferença entre a córtex e o hilo, ele se torna, por vezes, de orientação vertical, e o hilo pode estar ou ausente ou o hilo em fita, como nessa imagem aqui, bem característica. A gente pode ter linfonodos pequenos, porém de morfologia alterada. Por isso que o tamanho não é o mais importante. Aqui no caso são duas imagens arredondadas, com ausência de hilo, linfonodos pequenos, porém suspeitos. Com relação à ressonância magnética, nós, além da avaliação da morfologia da imagem, nós temos a possibilidade da avaliação cinética em função das curvas que são realizadas. De uma forma em geral, a curva tipo 1 é considerada uma curva de aspecto benigno, a curva tipo 2 ou um platô, 64% das lesões são malignas, já a curva tipo 3 ou washout, quase 90% das lesões são malignas. Com relação às imagens que nós vamos avaliar na ressonância, nós temos o nódulo e o realce não nodular. Com relação ao nódulo, a forma é oval, como nessa imagem, novamente aquele aspecto mais lobulado, a forma redonda e a forma irregular. Com relação à margem, ela é definida como circunscrita, aqui é a imagem, e a não circunscrita, ela só tem duas características, ou ela é irregular, ou ela é espiculada. O realce interno desse nódulo, ele é homogêneo ou com septações internas escuras, o que geralmente fala a favor de uma lesão benigna. Já o realce interno de um nódulo heterogêneo ou realce periférico, aquele realce em halo, fala a favor de uma lesão suspeita maligna. E o realce não nodular, ele está caracterizado quanto à sua distribuição como focal, como regional, como múltiplas regiões, como linear, como segmentar, ocupando um quadrante inteiro. Aqui é a mesma imagem nos dois cortes, axial e sagital, e um realce difuso. E o realce interno do realce não nodular, ele pode ser homogêneo, ele pode ser heterogêneo, agrupado e agrupado em anel, sendo estas três características suspeitas. Muito bem.
Então, diante de uma lesão suspeita e a possibilidade da correlação desses métodos, nos nódulos a gente tem uma correlação muito nítida, muito característica, porém a gente não pode esquecer que temos os realces não nodulares, as calcificações, distorções, assimetrias e os achados associados num tumor com uma maior evolução. A correlação deles é importante, diante de um BIRADS 4 ou 5, a indicação da biópsia é necessária. No entanto, hoje em dia, não apenas o diagnóstico histopatológico é fundamental para prosseguir com seu tratamento adequado, mas sim a classificação molecular desses tumores por imunistoquímica. Essa classificação molecular nos fornece fatores prognósticos e fatores preditivos à resposta terapêutica. Temos 4 tipos de classificação, que é o luminal A, receptores hormonais positivos, HER2 negativo e um Ki67 baixo. Luminal B, receptores positivos, HER2 positivo negativo ou Ki67 alto. HER2 positivo, que é os receptores negativos, o HER2 positivo, Ki67 variável. E o basal ou triplo negativo, que é o mais grave, é o mais agressivo, digamos assim. Eles são os receptores negativos e HER2 negativo. A grande maioria dos tumores são carcinomas luminais. E existe a intenção da correlação entre o tipo histológico e o tipo molecular. E dentro dessa correlação, há uma intenção, vamos lá, não são sinais patognomônicos, mas uma intenção da correlação das características das imagens encontradas na mamografia, no ultrassom e na ressonância com o tipo tanto histológico quanto o tipo molecular. Então, nós vamos ver alguns casos específicos. Como a gente pode ver aqui, todos os tipos moleculares, eles têm correlação com o carcinoma, o antigo ductal infiltrante, que seria o carcinoma invasivo não especial. No entanto, alguns tipos especiais têm correlações específicas, como, por exemplo, o luminal A, que tem um prognóstico melhor no carcinoma mucinoso, e um triplo negativo, podendo ser um metaplásico ou um medular, que são tumores mais agressivos. Quando falamos de tumores luminal A e B, nós estamos falando, a grande maioria das vezes, seja na mamografia, no ultrassom e na ressonância, de nódulos irregulares. Então, na mamografia, temos este aspecto de imagem, 83% se apresentam como nódulos não circunscritos espiculados. Na ultrassonografia, 91% dos nódulos são irregulares, com margem não circunscrita e projeção de sombra. E na ressonância, da mesma forma, olha, de 67% a 93% são lesões apresentadas como nódulos irregulares, de margem espiculada, um realce interno heterogêneo, com uma curva tipo em platô, tipo 2, ou washout, tipo 3. Um exame característico de um luminal A paciente apresentando uma área espiculada, um nódulo espiculado, irregular, sua correlação no ultrassom, uma lesão espiculada, orientação vertical com sombra posterior. Geralmente, o tumor luminal A, ele apresenta um Ki67 baixo, são tumores de baixo grau histológico, tem uma sobrevida em 5 anos maior de que 80%, e quando na metástase, a metástase geralmente é óssea. Um subtipo especial do luminal A seria o carcinoma tubular, onde temos aqui o aspecto mamográfico, aquela lesão espiculada, irregular, o seu nódulo característico, com aquele contorno angular, em correspondência muito fidedigna à macroscopia, né, que a gente vê esse contorno, né, angular desse tumor, e sua correlação com o achado da ressonância magnética. Com relação ao luminal B, também, novamente, então, são aqueles nódulos espiculados irregulares, o aspecto ultrassonográfico, a correlação com a ressonância, são tumores de alto grau, eles possuem alto Ki67, alta proliferação celular, geralmente apresentam já linfonodos axilares alterados, comprometidos, a metástase óssea, principalmente, e a sobrevida em 5 anos em torno de 40%. Aqui um segundo caso, correlacionando o achado ultrassonográfico com o achado da ressonância de um carcinoma tipo luminal B. Um outro caso de câncer, carcinomas específicos, que é o carcinoma lobular invasor, sendo caracterizado por um luminal B. Então, o nosso achado da mamografia,
um nódulo especulado, por vezes perdendo muito a delimitação, né, o tamanho real desse tumor, a sua correspondência no ultrassom, então a gente vê um nódulo especulado, irregular, um halo peritumoral importante, que sempre fala a favor de malignidade, e essa projeção de sombra posterior irregular. E a gente vê a modificação dessa imagem, tanto nos dois eixos ortogonais do ultrassom, como nas duas incidências mamográficas. E a sua correlação aqui na peça macroscópica, que a gente vê a dificuldade em se delimitar de forma adequada o tumor com áreas de permeio de tecido fibroglandular normal. O tumor HER2 positivo é o tumor que dá mais, é mais comum a presença de multifocalidade com esses tipos de tumores, o HER2 positivo. A mamografia, a grande maioria, quase 80% das lesões se apresentam como calcificações, podendo às vezes estar associadas com uma área um pouquinho mais densa, mas é principalmente a área de calcificação. Na ultrassonografia, geralmente é uma lesão não nódulo, ou seja, não tem como definir essa imagem como um nódulo, tá? A presença de um nódulo no ultrassom diminui a chance de ser um tumor HER2 positivo. Ou, quando há a presença de um nódulo, ele é irregular, com margem microlobulada ou angulada, ou seja, com todos os seus critérios de malignidade. Da mesma forma, a lesão não nódulo no ultrassom, ela se apresenta como um realce não nodular heterogêneo na ressonância magnética. Se for a presença de um nódulo, ele será irregular e uma curva tipo 3. Dois casos aqui diferentes de pacientes com HER2 positivo, aqui uma mamografia, uma mama extremamente densa, tinha uma lesão algo especulada, mas com calcificações. Não sei se dá para vocês verem de forma mais adequada, mas existiam calcificações aqui no terço posterior da mama esquerda. Sua correlação no ultrassom, essas imagens hiperecogênicas aqui correspondendo às calcificações, uma lesão bem indistinta, né, de delimitação. E aqui um segundo caso, então com aquele realce heterogêneo, né? Realce não nodular heterogêneo na ressonância e sua correspondência ao achado não nodular na ultrassonografia mamária. E, finalmente, o tumor triplo negativo, que é o que, infelizmente, nos leva, por vezes, a erros, porque é um tumor circunscrito. A grande maioria das vezes, seja na mamografia, no ultrassom ou na ressonância, ele se apresenta como uma lesão circunscrita. Por exemplo, aqui, olha, a mamografia, ó, de 60% a 75% são nódulos, geralmente redondos ou ovais, em 15% a 20% dos casos apresentando morfologia benigna, de aspecto benigno. A calcificação é muito infrequente. A presença de calcificação não faz a gente pensar num triplo negativo. Na ultrassonografia do mesmo aspecto, tem esse aspecto fibroadenoma-like. Ó, de 65% a 70% um nódulo redondo oval, de 15% a 20% de margem circunscrita. O que chama atenção no ultrassom dessas lesões é que quase metade delas se apresentam acentuadamente hipoecogênicas. O que é isso? A lesão ela chega a ser quase anecoica, ela é muito escura. E apresenta um reforço posterior devido à necrose. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa define esse nódulo como sendo um cisto ou um cisto espesso. E na ressonância, da mesma forma, um nódulo redondo, oval, com realce periférico, né? E alto sinal em T2, que representa a necrose central. Daí a lesão ser mais acentuadamente hipoecogênica. Um caso aqui, então, os 3 métodos, de um triplo negativo, então uma lesão circunscrita palpável, aqui isso aqui é um marcador na pele da paciente marcando a área de palpação, então um nódulo ovalado, de margem circunscrita, alta densidade, acentuadamente hipoecogênico, ovalado, circunscrito, com realce periférico, lesões suspeitas, BIRADS 4, triplo negativo, confirmou. E um segundo caso aqui de um triplo negativo, onde a gente tem, como eu disse, aqueles sinais hiperintensos em T2, representando a necrose tumoral, e olha só o comprometimento linfonodal dessa paciente, aqui já com contraste, precoce e tardio, o washout, né, como ele perde esse contraste, e aqui a correlação no nódulo, no ultrassom, já não tão delimitado, mas ainda sendo microlobulado, e o linfonodo axilar alterado, mais arredondado, com ausência de hilo, imagens totalmente suspeitas. O triplo negativo, geralmente dá metástase hepática, pulmão e cérebro,
Ele é muito mais comum em pacientes com mutação BRCA1, em mulheres jovens com menos de 35 anos, afrodescendentes e pacientes obesas. É comum se apresentar como um câncer de intervalo, ter uma maior chance de recorrência local e à distância entre o primeiro e o quarto ano após o diagnóstico, tem o pior prognóstico de todos eles, 41% de mortalidade, e alguns exemplos, como eu citei anteriormente, o carcinoma medular e o carcinoma metaplásico, geralmente são triplo negativos, e aqui um caso de uma paciente jovem de 33 anos, apresentando um nódulo palpável, uma imagem circunscrita, né, arredondada na mamografia, um pouquinho mais denso, né, de alta densidade, um nódulo circunscrito no ultrassom, mas apresentava áreas heterogêneas e novamente aquele reforço que pode confundir, achar que é um cisto espesso, e a peça cirúrgica confirmando, então, a tumoração e era um carcinoma medular. Terminando, então, a importância do diagnóstico do câncer de mama através dos métodos de imagem. Para isso, nós precisamos de um equipamento adequado, de técnicas treinadas, de equipe médica habilitada e sempre, sempre a correlação entre a mamografia, a ressonância, a ultrassonografia e a patologia mamária. Muito obrigada, obrigada mais uma vez pelo convite e obrigada para vocês aqui presentes que assistiram aqui a nossa apresentação. Obrigada. Realmente, a apresentação da Maria Júlia não poderia ser diferente. Ela sabe transmitir ensinamentos. Cada vez que eu a ouço, eu aprendo mais. Ela tem uma facilidade de dicção, de vocabulário e uma simplicidade no desenvolver um assunto. Na verdade, a mastologia ela não poderia ser efetiva se não tivesse esses exames. Então, daí, a evolução da mastologia está justamente nos exames de imagem, na condução, no estadiamento e no follow-up, como antes eu falei. Bem, para dar continuidade à nossa live, vou convidar o doutor Eduardo, que também falará agora sobre o outro método diagnóstico, que não é só conduta, que nos ajuda na nossa conduta, no nosso diagnóstico, a busca das betácias. Eu digo que o PET-TC sempre é o tira-teima. Exatamente, exatamente. Vamos lá, Eduardo. Eduardo é um brilhante estudioso da medicina nuclear. Obrigado. Vou compartilhar. Muito obrigado, doutor Euridice. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Pronto. Prontinho. Bom, tá todo mundo ouvindo aí direitinho? Bom, gente, obrigado pelo convite. Eu queria dizer que é um prazer participar dessa live aqui hoje e compartilhar um pouquinho da experiência sobre PET-CT em câncer de mama. Eu sou o Eduardo Stropa, sou médico nuclear aqui do Hospital de Câncer e do Hospital Samaritano também. Bom, aqui um roteirinho básico do que eu vou falar, né, sobre o que é PET-CT, por que é importante no câncer de mama, o desempenho geral e aplicações, indicações consagradas pela NCCN, pela Society of Nuclear Medicine e a cobertura geral do exame. Então, o que é PET-CT? PET-CT é um exame de tomografia acoplado a um exame da medicina nuclear que chama PET. No PET é injetado por via venosa no paciente um material que emite uma pequena quantidade de radiação. Esse material ele é inócuo para o organismo, não causa nenhum efeito colateral e não tem risco por causa da radiação também. Depois injetado, essa radiação é detectada pelo equipamento, forma essa imagem aqui, esse mapeamento da radiação corporal e com posterior fusão dessas imagens com as imagens da tomografia, mostrando em quais estruturas do corpo há hipercaptação ou concentração de radiação. Esse material que a gente injeta é um radiotraçador, ou seja, que é um radioisótopo ou um átomo radioativo marcando um traçador ou uma molécula bioativa.
No caso do PET-CT para câncer de mama, a gente utiliza a fluordeoxiglicose marcada com flúor 18. O flúor 18, no caso, é o radioisótopo, e ele é um emissor de pósitrons, né? E a fluordeoxiglicose é um análogo químico da glicose. A gente sabe que tumores, de uma forma geral, eles usam mais um processamento energético que chama metabolismo glicolítico. É um processamento energético rudimentar. Pelo princípio de Warburg, a gente sabe que tumores, quanto mais agressivo é o tumor, mais ele recorre a esse metabolismo glicolítico. Então, ele expressa muita hexoquinase, que é uma enzima que participa desse metabolismo glicolítico, e mais expressa transportadores de glicose, GLUT1. Então, quanto mais agressivo, quanto mais avançado é o tumor, maior é a captação de glicose, porque maior o metabolismo glicolítico. Como é a FDG? A fluordeoxiglicose é semelhante à glicose, a sua concentração vai indicar metabolismo glicolítico nas diversas lesões pelo corpo. Aqui no PET, a gente usa um valor quantitativo para indicar quanto de captação há em determinadas lesões, que é o SUV, é o índice padronizado de captação do PET. Então, a gente injeta na veia do paciente a fluordeoxiglicose marcada com flúor 18, ela vai se distribuir pela circulação e vai se concentrar nas lesões. Então, aqui, por exemplo, no caso aqui, a gente vê o mapeamento do corpo inteiro. Essas imagens são reconstruídas nos 3 planos e depois fusionadas com as imagens da tomografia. No caso aqui, essa imagem branca é a imagem pura do PET e ela é fusionada com a tomografia aqui, tanto com contraste quanto sem contraste. Aqui, por exemplo, a gente vê uma lesão hipodensa hepática que tem acúmulo de FDG, ou seja, ela é hipermetabólica, indicando para a gente que isso é uma metástase hepática. Mesma coisa nos ossos, a gente vê aqui lesões blásticas, líticas e mistas, captando o FDG, ou seja, acentuadamente hipermetabólica. As imagens aqui de fusão aqui são as coloridas. Tá? Bom, então a gente administra o FDG na veia do paciente, ele vai se distribuir pela circulação, vai se concentrar nas lesões e em todos esses órgãos aqui em maior ou menor grau. Então, esse é um dos grandes trabalhos do médico nuclear, é diferenciar o que é patológico, o que é doença, do que é fisiológico, o que é normal, né? Por exemplo, mamas de pacientes jovens, o parênquima mamário costuma captar difusamente o FDG. E isso não é neoplasia, isso não é patologia. A gente tem que saber disso. Aqui, por exemplo, isso em preto aqui é o que capta mais, é a gordura marrom. Pacientes, quando expostos a frio, eles ativam a gordura, o nosso corpo ativa a gordura marrom para produzir calor. E para produzir calor, ele usa o metabolismo glicolítico. Então, a gente vê essas imagens, é uma variante da normalidade. Como é que é o exame em si, né? Começa com um preparo, 24 horas antes do exame, uma dieta pobre em carboidratos, né? O paciente tem que evitar atividades físicas para evitar captação muscular, e tem que fazer um jejum de pelo menos 6 horas, o ideal é de 12 horas. Não tomar hipoglicemiantes orais na manhã do exame, porque isso causa um artefato na imagem, causa captação intestinal difusa e atrapalha bastante interpretar a imagem. Nos pacientes insulino-dependentes, a gente faz um preparo especial, a gente entra em contato, o médico entra em contato com o paciente para conversar com o paciente e passar esse preparo. Bom, o paciente chega no serviço, a gente colhe a anamnese, pesa o paciente, mede o paciente, colhe a glicemia capilar e punciona a veia. Injeta o radiotraçador e aí o paciente fica 60 minutos numa salinha de repouso, uma sala especial, até entrar na máquina, porque esse é o tempo necessário para que o radiofármaco, a fluordeoxiglicose, se distribua pelo corpo e se concentre nas lesões. Então, aqui, uma rotina básica aqui de um PET-CT, né? Injeta o FDG, espera
com 45 minutos o paciente entra na máquina e já vai fazendo as imagens aqui de localização, scout, né? Faz a TC, e aí, mais ou menos com 60 minutos, começa a aquisição do PET propriamente dito, que vai depois ser fusionado à tomografia, as imagens vão ser fusionadas. Aí, quando acabar o PET, faz-se alguma imagem tomográfica adicional, como tórax inspirado, ou imagem contrastada, né, um tórax com uma tomografia contrastada, né, se tiver indicação, e se não tiver contraindicação. Então, por que é importante em câncer de mama? Como eu disse, né, câncer, de uma forma geral, ele vai concentrar mais o FDG dentro dele, porque ele tem muito metabolismo glicolítico. Então, a gente sabe que a maior parte dos óbitos de câncer de mama ocorre pela presença de doença metastática progressiva. Então, é fundamental a gente definir a extensão da doença, predizer o comportamento do tumor, se ele é agressivo ou não, e monitorar a resposta terapêutica. Nesse sentido, o PET ele tem um impacto enorme na mudança de conduta dos pacientes. É de 36%. Em 36% ele muda a conduta do médico. Então, ou seja, 1 em cada 3 pacientes tem a conduta mudada pelo PET-CT. Em relação ao desempenho geral e aplicações, né, ele tem uma sensibilidade geral de 89% para câncer de mama e uma especificidade de 80%. Alguns fatores podem afetar a sensibilidade. Por exemplo, tamanho. Quanto maior o tumor, logicamente, melhor a sensibilidade. Melhor o equipamento consegue ver a lesão. E uma coisa importante salientar é o seguinte: PET-CT raramente detecta lesões muito pequenas, raramente detecta lesões menores que meio centímetro, porque é uma limitação do próprio equipamento, da resolução espacial do equipamento. A gente tem um método que a gente faz para compensar essa perda de sensibilidade, principalmente em imagens pequenas, que é obter uma imagem tardia, 1 hora depois dessa imagem inicial. Por quê? Porque só aumenta a sensibilidade, porque o tumor, ele com o tempo, ele vai aumentando o seu nível de captação, enquanto o tecido normal e não tumoral permanece com o mesmo nível de captação. Então, melhora o contraste do que é tumor, do que é neoplasia, do que não é. Outros fatores que podem alterar a sensibilidade é o tipo histológico do tumor, né, aquele princípio de Warburg. Quanto mais agressivo é o tumor, mais desdiferenciado é o tumor, maior é o hipermetabolismo glicolítico e maior é a captação do FDG. E o contrário também é verdadeiro. Então, quanto menor é o grau proliferativo do tumor, menos ele vai captar FDG e menor vai ser a sensibilidade. De uma forma geral, a gente diz que a sensibilidade é a melhor para o triplo negativo, depois para o HER2 positivo, e o fim para o estrogênio, para receptores estrogênicos. Algumas causas de falso positivo em PET-CT, né, processos inflamatórios infecciosos, como mastite, abscessos e sarcoidose, tuberculose também, podem captar o FDG, porque além das células tumorais, as células inflamatórias, as nossas células de defesa, utilizam muito o metabolismo glicolítico e utilizam muita glicose para trabalhar no nosso corpo. Então, processos inflamatórios infecciosos também vão captar o FDG. Pelo mesmo motivo, pós-trauma, né, cirurgia e trauma, o processo reacional a esse trauma, o processo reacional inflamatório a esse trauma, também capta o FDG. Então, mais uma grande função do médico nuclear, fazer uma boa anamnese, fazer uma boa história clínica, correlacionar a história clínica com os achados da imagem, correlacionar o que vê na imagem do PET com os achados tomográficos e avaliar o comportamento da lesão na imagem tardia. As principais aplicações, né, a detecção do primário, isso o PET é mais importante outros métodos, como ultrassonografia, ressonância e mamografia, mas o PET pode ter alguma importância também. Vai depender muito do tamanho e do tipo histológico do tumor, como eu já disse, né? A gente diz que o PET tem uma especificidade geral de 90% para diferenciar lesões benignas de lesões malignas. É aquela velha história do princípio de Warburg. Quanto mais
alta captação, maior, a gente espera que seja mais agressivo e que tenha um pior prognóstico. Para estadiamento axilar e linfonodal, a gente tem uma sensibilidade geral, uma sensibilidade e especificidade geral variável, mas é importante ressaltar aqui que o PET-CT ele não consegue avaliar lesões microscópicas, por causa daquilo que eu já falei, da resolução espacial intrínseca do equipamento, né? Então, ele não deve substituir a obtenção cirúrgica de linfonodos axilares para o estadiamento da axila. Mas ele pode ser um método complementar, se o paciente tem um tumor nos quadrantes internos ou superiores, porque aí pode ter um risco maior de disseminação para cadeias mamárias internas e supraclaviculares. Então, nesse sentido, ele é superior a TC ou RM para esse tipo de avaliação. Aqui a gente tem um caso aqui, por exemplo, né, de uma neoplasia mamária. Aqui, inicialmente, é classificado como T4CN0M0. E aí ela fez o PET-CT, mostrando aqui o tumor primário acentuadamente hipermetabólico. E aqui um linfonodo hipermetabólico também na cadeia mamária interna. Então ele passou de T4CN0M0 para T4CN2B-M0. PET-CT pode ser utilizado também para avaliação de recorrência locorregional, né, porque as alterações no PET ocorrem antes do que os métodos convencionais de imagem e o exame físico, porque avalia o metabolismo. Antes de ter qualquer alteração anatômica, existe já uma alteração metabólica. Permite diferenciar. E o PET-CT também permite diferenciar sequela de neoplasia viável, porque a radioterapia ou cirurgia pode levar a alguns achados anatômicos, vistos nos exames de imagem, né, convencionais, que não dá para diferenciar. E aí o PET acrescenta a informação do metabolismo glicolítico. Além disso, sabe-se que as metástases mamária interna são mais frequentes na recorrência, e como eu já disse, o PET tem importância na detecção de disseminação para a cadeia mamária interna. Então, e, além disso, para linfonodos mediastinais, o PET-CT é mais acurado que a TC para essa avaliação, porque o PET ele mostra alterações antes mesmo de ter qualquer tipo de alteração anatômica. O linfonodo pode ser hipermetabólico, acentuadamente hipermetabólico, mas ser de um tamanho normal ainda. Nesse caso, por exemplo, é um câncer de mama triplo negativo, inicialmente classificado como T3N1M0, foi tratado com QT neoadjuvante, cirurgia conservadora e radioterapia locorregional. Aí, 8 meses depois, evoluiu com dor no hemistórax esquerdo, fez uma ultrassonografia que mostrou uma lesão duvidosa e foi para o PET-CT. No PET-CT, a gente vê aqui realmente um linfonodo interpeitoral acentuadamente hipermetabólico, aqui na imagem de corpo inteiro, né? Que depois, biopsiado, revelou que era realmente uma recorrência locorregional. E aqui a grande importância do PET-CT, né? Que é a avaliação de metástases à distância. Por que o PET é bom para isso? Porque consegue avaliar o corpo inteiro do paciente em um só exame e faz a fusão das informações metabólicas e morfológicas ou anatômicas. Nesse contexto, o PET supera em todos os quesitos as imagens convencionais, sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo e acurácia. Coisa importante de dizer é que quando comparado à cintilografia óssea, o PET é mais sensível para a detecção de lesão lítica e a cintilografia óssea é mais sensível para a detecção de lesão blástica. Mas, se a gente por um acaso fez o PET-CT antes da cintilografia óssea e o PET-CT mostrou hipermetabolismo numa lesão óssea blástica, e se excluído, claro, se excluído trauma, a gente pode dispensar a cintilografia óssea. Não precisa fazer cintilografia óssea nesse contexto. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um paciente que foi inicialmente classificado como T3N2N0, estadio 3A, que fez o PET-CT e aí mostrou a lesão primária, um tumor mamário acentuadamente hipermetabólico,
na mama esquerda, uma linfonodomegalia axilar ipsilateral acentuadamente hipermetabólica, um linfonodo na cadeia mamária interna também hipermetabólico, sugestivo de disseminação metastática, e um foco de hipermetabolismo no ilíaco esquerdo aqui, o que muda o estadiamento do paciente. Ele passa a ser T3N3BM1, estadio 4. PET-CT também é importantíssimo na avaliação de resposta à terapia. Por quê? Porque ele tem a capacidade de avaliar precocemente alterações da lesão. A análise de critérios morfológicos pode falhar nesse sentido, porque são imprecisos e demoram muito mais do que o PET para ocorrer. Então, a alteração metabólica ela acontece sempre antes do que a alteração anatômica, seja para aparecer o tumor, seja para responder à terapia sistêmica. Então, essa diferenciação mais precoce permite uma melhora no manejo dos pacientes e uma mudança precoce de uma terapia que não pode não estar dando certo. E as principais indicações, né, da NCCN em conjunto com a Society of Nuclear Medicine, né, aqui nesse documento aqui de 2020. Bom, basicamente é isso aqui, estadio 3A, o 3B, após a cirurgia, com estadiamento axilar demonstrando mais de 4 linfonodos acometidos, estadio 4 ou recorrência, como já disse, carcinoma inflamatório. Se vai programar uma terapia sistêmica, por exemplo, uma QT neoadjuvante, porque aí você precisa de um PET-CT basal para comparar depois como é que está respondendo a quimioterapia e, logicamente, no acompanhamento de resposta. Esse documento também ele ressalta que o PET-CT, a principal utilidade do PET-CT é naqueles casos nos quais as imagens convencionais são duvidosas, equívocas ou suspeitas, principalmente no contexto de doença localmente avançada ou metastática. Não por acaso, a cobertura da ANS, que está no rol da ANS, é justamente isso. Câncer de mama metastático, quando os exames de imagem convencionais apresentarem achados equívocos. O SUS ainda não paga o exame, mas ele tem como método ir na esteira da ANS. Normalmente a ANS aprova uma coisa, depois o SUS vê que é viável financeiramente, ele vai e incorpora o método ao SUS. Então, é questão de tempo até o SUS incorporar o PET-CT no câncer de mama. Bom, é isso, gente. Aqui está o Hospital de Câncer, né? O endereço aqui, tudo direitinho. Meu e-mail, se tiver alguma dúvida, quiser perguntar, o e-mail da recepção para marcação de exames. Bom, é isso. Bem, eu quero agradecer ao doutor Eduardo por ter ministrado esta aula, sim, que foi realmente extremamente didático. E você pode contar que a gente vai estar sempre batendo na sua porta lá no Hospital do Câncer para tirar dúvidas e cada vez mais aprender mais com você, tá? Pode ficar à vontade. Obrigada pela sua participação ativa. E eu gostaria de chamar agora o doutor José Ricardo Conte. Ele é oncologista, é cirurgião oncológico do Instituto Nacional do Câncer, e que vai, na verdade, ele vai fazer um comentário sobre a aula ministrada pela Maria Júlia Carlos. Acho que vai acrescentar. A palavra do doutor Conte. Obrigado. Queria agradecer o convite pelo meu nome, né, para participar dessa live. Eu, inclusive, estou até de pijama aqui cirúrgico, estou aqui no Hospital do Câncer, que eu terminei uma cirurgia, mas fiquei com medo de ir para casa e perder, e fiquei aqui e assisti todas as apresentações. Fiquei encantado aí com a apresentação da Maria Júlia, principalmente no que ela conseguiu colocar os tipos, né, moleculares, né, luminal A, luminal B, triplo negativo, e o HER2 positivo, né, e correlacionar isso com imagem.
Então, eu achei fantástico isso, adorei, né? Você está de parabéns pela apresentação, tá? Eu realmente acho que eu tenho pouco a acrescentar, porque foi extremamente didático. E a mamografia, nós sabemos, né, a importância que ela tem, tanto no rastreio do câncer de mama, diminuindo o câncer avançado, fazendo o diagnóstico de carcinomas impalpáveis. Hoje em dia a gente fala, né, um tumor palpável já é um tumor que já poderia ter sido diagnosticado muito antes, né? Isso permite à mulher uma cirurgia conservadora, permite que não se use, né, uma lesão impalpável, uma lesão in situ, que é diagnosticada pela mamografia, permite que não se use a quimioterapia. A quimioterapia é menos dano cardíaco, não tem a alopecia, que tanto preocupa a autoestima das mulheres. Às vezes, a própria alopecia é até pior do que o próprio tratamento, né? Elas sentem muito por isso. E o diagnóstico precoce pela mamografia é excelente, né? Então, isso daí a gente já sabe, ficou muito bem descrito pela Maria Júlia, as lesões, né, que nós encontramos na mamografia. O ultrassom também e a ressonância, né, foi muito bem demonstrado. Eu queria te fazer uma pergunta. No passado, né, sempre que eu ia fazer, num passado não tão distante, sempre que eu ia fazer uma cirurgia conservadora, eu fazia uma ressonância magnética para me ajudar o planejamento da minha cirurgia. Apesar da doutora Mônica Moro, lá do Memória, sempre criticar isso, né? Fazer essa rotina de fazer ressonância magnética antes de cirurgia conservadora. Atualmente, eu digo que eu acho que 95% das minhas cirurgias são conservadoras, e eu confesso que eu, hoje em dia, concordo com a doutora Mônica Moro. Ou seja, eu deixei de fazer de rotina a ressonância e eu planejo a minha cirurgia baseada na mamografia e no ultrassom. Eu queria saber de você, Maria Júlia, se você concorda com isso, né? Se eu estou certo de não fazer mais de rotina ressonância magnética na cirurgia conservadora, ou se você acha que isso é uma coisa importante. E parabéns pela apresentação. Bom, essa é uma discussão que eu acho que a gente fica a noite inteira aqui, né? Com a visão prós e contras de se fazer ressonância magnética na rotina num pré-operatório para cirurgia conservadora. Eu acredito que as mulheres com mamas extremamente densas se beneficiariam. A literatura realmente é controversa, né? Mas de uma forma em geral, 3 situações que eu acho importantes. As mamas extremamente densas, tumores muito irregulares, com difícil delimitação mamográfica, ultrassonográfica, por vezes, e o carcinoma lobular infiltrante. Eu acho que esses 3 diagnósticos, essas três situações, né, acredito que a paciente se beneficiaria e você teria uma avaliação mais adequada da real extensão desse tumor. Mas você tem toda a razão, é uma questão aí, por exemplo, um carcinoma mucinoso, uma paciente idosa, numa mama predominantemente adiposa, realmente não teria o porquê de se rastrear com uma ressonância prévia, uma cirurgia conservadora. Mas acredito que mama densa, carcinoma lobular invasivo e tumores grandes, tumores de mais de 3, 4 centímetros, tumores de difícil delimitação aos métodos de mamografia e ultrassom, poderiam ser uma indicação mais precisa para esse exame pré-operatório. Ok, obrigado. E mais uma vez, então, parabenizo a apresentação e confesso que, como eu disse, eu fiquei encantado com a sua correlação com a imagem e dos tipos moleculares. Tá? Muito obrigado pelo ter aprendido muito hoje. Obrigada. Essas apresentações da possibilidade da subdivisão molecular e com métodos de imagem é uma coisa relativamente recente,
apresentado em congressos de radiologia, e eu acredito que o mais impactante, assim, se tiverem mais radiologistas assistindo, foi a apresentação do ano passado, no maior congresso, que eu acho o melhor congresso de radiologia mamária, que é o do Congresso do Colégio Americano de Radiologia, que é uma aula específica só com esse tipo de correlação, perfil molecular e as imagens caracterizadas por cada método. Isso é uma coisa que está sendo realmente muito, muito, muito debatida, principalmente nos congressos de radiologia mamária. Mas, assim, muito obrigada aí pelos elogios. Obrigada. O triplo negativo, né? O medular circunscrito é um tumor que, como você mostrou bem ali, ele tem um aspecto, né, até semelhante a um fibroadenoma, e no ultrassom pode ter até confundir com uma área cística. Os outros triplo negativos, que não são medulares-like, também apresentam essa característica na imagem? Sim. Geralmente, os tumores triplo negativos, eles se apresentam como lesões mais arredondadas, e é o que, às vezes, a gente acaba realmente errando, porque geralmente são pacientes mais jovens, né? Então, é aquele cisto espesso, é aquele fibroadenoma, né? Então, a gente acaba perdendo aí um diagnóstico, às vezes, uma lesão um pouquinho menor. Mas, geralmente, essas pacientes já vêm com lesão palpável, né? Mas todos eles, de uma forma geral, se apresentam como lesões circunscritas, o fibroadenoma-like. Né? Então, tem que ficar realmente a dica aí de não deixar perder essa possibilidade de diagnóstico. Obrigado, doutora Eurídice. Obrigada. Pelo convite do meu nome para essa apresentação. Obrigado. Bem, dando continuidade à nossa live, eu vou chamar agora a doutora Leia. Todos nós conhecemos a doutora Leia. Ela é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, ela presidiu minha banca de doutorado, é uma pessoa especial, ela é considerada-se a musa da medicina nuclear do Rio de Janeiro, talvez do Brasil. Ela está no coração de todos os mastologistas. Ela tem um sorriso maravilhoso, é uma pessoa cientificamente bastante embasada. Doutora Leia, a palavra para comentar, então, agora, a apresentação do doutor Eduardo. Boa noite, muito obrigada, Eurídice, pelas suas maravilhosas palavras. Não quero fazer jus a tudo isso que você falou. Agora, em relação à palestra do Eduardo, eu quero parabenizá-lo, porque ele conseguiu, num tempo pequeno, não, tempo curto, ele conseguiu concentrar todos os ensinamentos, assim, destacar os pontos principais da indicação do PET-CT em câncer de mama. Ele foi muito didático e realmente foi muito bom. Não tenho nem o que acrescentar. É só mesmo corroborar que realmente no câncer de mama o valor do PET realmente é para resposta terapêutica e para os sadios 3 e 4. Então, eu quero parabenizar o Luciano pelo empenho em fazer com que transcorresse bem essa live e o convite da Eurídice, que organizou, do Hernani, e por estar aqui com vocês essa noite. Tá bom? Muito obrigada. Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer. Nós estamos abertos à pergunta. Eu estou olhando aqui no live, no chat, não estou vendo nada aqui ainda de pergunta nenhuma. E eu vou deixar para o doutor Hernani, diretor do Hospital do Câncer Casa, encerrar essa live. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: eu fiquei extremamente feliz por participar, por ajudar a organizar, e eu acho que essa aqui vai ser a primeira entre outras que nós estaremos organizando. Quem não conhece o Hospital do Câncer, aqui no Rio Comprido, eu quero convidá-los para vir ver o hospital. Um hospital realmente, eu digo, ele concentra todas as especialidades oncológicas e com
um número de médicos especialistas de alto gabarito. Então, eu quero agradecer a todos que estiveram ouvindo e os que palestraram. Quero convidar a doutora Maria Callas, que ela é de fora, né, do Hospital do Câncer, para conhecer o nosso hospital. Terei imenso prazer de ciceronar. Passa a palavra, então, ao doutor Hernani Saltes para fechar essa live. Eu queria agradecer a todos pelas excelentes apresentações. Creio que todos nós aprendemos muito essa noite. O Eduardo Stroppa conseguiu, com muita simplicidade, demonstrar a utilidade de um método complexo e com muita informação. E a doutora Maria Júlia nos mostrou essa correlação entre imagem e perfil molecular, que é uma coisa inédita ainda no nosso meio e que eu acho que faz todo mundo a estudar e pensar muito. Muito obrigado a todos. Venham nos visitar no Hospital de Câncer da Rede Hospital Casa e estamos à disposição de todos. Uma boa noite para todos.